Só amigos mais que amigos. Parte 12. Tem uma coisa que Jungkook havia aprendido sobre Tae ao longo do tempo, que era que ela tinha dois modos distintos de dizer não. O primeiro era o não direto, aquele que ela usava quando a resposta era simplesmente não, e não havia nada por baixo disso, nem hesitação nem consideração, só a informação de que aquela coisa não ia acontecer. O segundo era o não, que na verdade era talvez, que ela usava quando havia algo que ela queria, mas que estava resistindo por algum motivo que não era a coisa em si. E esse não tinha uma textura diferente do primeiro? Você conseguia sentir a diferença se prestasse atenção. Jungkook havia se tornado bom em distinguir os dois. O problema era que, mesmo sabendo a diferença, o segundo não era uma permissão. Era só uma informação. Eram noites como essa que testavam a distinção. Faz isso, ele disse. Não, o segundo não, mas ele esperou. Se você ficar insistindo demais, não deixo você fazer nada. Você vai deixar. Não vou. Vai. Como você tem tanta certeza? Porque eu sei. Ela ficou em silêncio por um segundo, com aquela expressão de quem está tentando parecer firme, mas que tem uma quantidade específica de dificuldade nisso quando ele fica do jeito que ficava nessa hora. Você é impossível. Você também. Isso não é igual. Por que não? Porque você é impossível de um jeito que funciona para você. Eu sou impossível de um jeito que só me complica. Ele ficou quieto olhando para ela. Não é verdade. É sim. Não é. Você é impossível de um jeito que me complica a vida inteira. Então estamos iguais. Ela ficou em silêncio por um momento, e havia alguma coisa nesse silêncio que era diferente dos outros silêncios. Aquele tipo que acontece quando uma frase chegou em algum lugar que a pessoa não estava esperando. Vou sair, ela disse. Por quê? Porque quero. Você está fugindo. Não estou. Está sim. Mas tudo bem. Não vai adiantar. Ela o olhou. O que não vai adiantar? Ele deu aquele sorriso levemente exasperante. Fugir. Ela pegou as coisas e foi para a porta com aquela compostura de quem está completamente no controle da situação, que era um esforço que Jungkook conseguia ver, mas que ficava de fora de comentar, porque havia coisas que você escolhe deixar quietas. A porta fechou. Ele ficou parado por um segundo. Depois deu uma risada baixinha que não era para ninguém ouvir. Lá fora havia crianças. Isso não era incomum. Havia crianças com frequência naquele corredor, daquelas que aparecem sem aviso e que transformam qualquer espaço imediatamente num estado de caos alegre e barulhento, que você ou acha adorável ou acha exaustivo dependendo do seu estado de espírito. Jungkook saiu do quarto alguns minutos depois de Tae e encontrou exatamente isso. Uma criança atrás de uma coluna tentando se esconder com aquela estratégia de pré-escolar de tapar o rosto e achar que assim não é visto. Onde você está? Voz abafada de atrás da coluna. Aqui não tem ninguém. Jungkook ficou parado olhando para a coluna com aquela expressão de fingir concentração. Não tô achando. Silêncio. Deve ter sumido. Mais silêncio. Pena. Ia brincar com essa criança. A criança explodiu de atrás da coluna com aquela energia de quem não consegue mais segurar. Me achou! Me achou! Jungkook fez cara de choque com aquela naturalidade de adulto que tem prática com crianças. Nossa! Estava aqui o tempo todo! A criança ficou com aquela satisfação enorme de quem acabou de realizar algo incrível. Tae estava parada uns metros atrás com aquela expressão de quem vê alguém sendo quem é quando acha que não está sendo observado. Aquele jeito específico de olhar que reserva para momentos assim. Jungkook a viu e ficou com uma expressão levemente diferente. Você fugiu e acabou vendo de qualquer jeito. Eu não vim ver você. Vim por causa dela. A criança olhou de um para outro com aquela sabedoria silenciosa de quem ainda não aprendeu a fingir que não percebe as coisas. Você dois são namorados? Tae abriu a boca. Não. A criança processou isso. Por quê? Essa pergunta não tem resposta fácil, Jungkook disse. A criança ficou quieta por um segundo, considerando. Minha professora disse que quando você gosta de alguém, você fala. Jungkook ficou olhando para Tae. Sua professora é sábia. Tae ficou olhando para o teto. Vou brincar com você, ela disse para a criança, ignorando Jungkook com aquela eficiência dela. A brincadeira durou mais do que qualquer um havia planejado, que é como brincadeiras com crianças geralmente funcionam.
Em algum momento havia mais crianças, que é também como funciona: uma criança vira duas, duas viram quatro, e de repente tem uma operação de esconde-esconde em andamento que envolve um corredor inteiro e gritos que chegam de direções que não parecem possíveis. Jungkook ficou no meio disso com aquela naturalidade que ele tinha com crianças, aquele jeito de não diminuir nem performar, de só estar presente do mesmo jeito que estava com adultos. Tai ficou observando por um momento antes de entrar também. E havia algo naquele momento específico que era sem planejamento e sem script. Dois que haviam chegado lá por caminhos diferentes, acabando no mesmo corredor fazendo a mesma coisa com a mesma naturalidade. A criança original ficou olhando para os dois no final da rodada com aquela certeza de 15 centímetros de altura. Vocês deveriam ser namorados. Jungkook não disse nada. Tai não disse nada. A criança foi embora correndo como se tivesse resolvido algo importante. Mais tarde, de volta no quarto, o ar estava diferente do que havia sido antes. Tai estava arrumando alguma coisa na bolsa com aquela atenção desnecessária, do tipo que você dedica a coisas simples quando na verdade está pensando em outra coisa. Você precisa de ajuda? Ele perguntou. Não. Ele foi sentar na cadeira do lado da janela. Estava quieto, o que era raro o suficiente para ser notado. Tai continuou arrumando a bolsa por um tempo que era claramente mais longo do que necessário. O que você queria me falar? Ela disse por fim, sem virar. Ele ficou em silêncio por um segundo. Antes. Antes quando? Quando você perguntou se ia me propor. Ela parou de mexer na bolsa. Foi uma piada, eu sei. Mas tinha uma pergunta real por baixo. Ela ficou quieta. Não tinha. Tinha. Do jeito que suas perguntas em tom de piada às vezes têm. Ela ficou em silêncio por um momento mais longo. Você queria me propor alguma coisa? Ela disse, mais baixo dessa vez. Queria te contar alguma coisa. O quê? Ele ficou em silêncio por um tempo que ela não interrompeu, que era o jeito dela de dar espaço para a coisa que estava vindo. Tenho uma diária. Escrevo nela faz um tempo. Ela ficou quieta esperando. Você aparece nela. Com frequência. Tai ficou olhando para o conteúdo da bolsa sem ver nada específico. Desde quando? Desde antes do que você provavelmente imagina. Ela ficou em silêncio por um tempo. Por que está me contando isso agora? Porque parecia a hora certa. Ela ficou quieta por um tempo mais longo. Você vai me mostrar? Algum dia. Quando eu estiver pronto. E quando vai estar pronto? Ele ficou em silêncio. Não sei. Quando não tiver mais com medo do que você vai sentir quando ler. Ela virou para ele pela primeira vez naquele trecho da conversa. Você tem medo do que eu vou sentir? Tenho. Por quê? Porque o que está escrito lá é muito. E quando as coisas são muito, às vezes a pessoa na outra ponta não sabe o que fazer com elas. Tai ficou olhando para ele por um momento com aquela expressão de quando alguma coisa que ela esperava ser uma coisa é outra. Você me subestima um pouco. Talvez. Mas também te conheço o suficiente para saber que você precisa de tempo com as coisas grandes. Ela ficou quieta. Isso não é subestimar, ela disse por fim. Isso é me conhecer. Ele assentiu levemente. Então, quando você estiver pronto, ela disse, pode mostrar. E voltou para a bolsa. Mas havia algo diferente no ar do quarto depois disso. Mais quieto de um jeito que era mais leve, não mais pesado. A notícia da viagem chegou numa tarde de reunião. A equipe estava reunida num dos espaços maiores do estúdio, com o Sugar na mesa de som como sempre, e a Jimin num canto e os outros espalhados. E havia um clima de projeto que havia chegado num ponto específico, aquele ponto em que o trabalho pesado foi feito, e agora existe a questão do que vem depois. O projeto do Sugar estava completo. Parabéns, o pai dele disse, com aquela seriedade dele que não diminuía a genuinidade. Você trabalhou muito. O Sugar ficou quieto com aquela modéstia dele que não era falsa, era só o jeito que ele recebia coisas boas. A equipe também trabalhou muito. Todos trabalharam. Mas a visão era sua. Houve um momento de silêncio que era do tipo de silêncio que se respeita. E então alguém mencionou a celebração. E então alguém mencionou Oxford.
Né? A viagem de Oxford havia sido planejada como parte de um programa de final de ano, aquele tipo de coisa que instituições organizam para marcar encerramento de ciclo com todo o peso que isso carrega de realização e de fim ao mesmo tempo. Mas desta vez havia algo adicional. Uma apresentação. Uma oportunidade real de mostrar o projeto em contexto internacional, com investidores que o pai do Sugar havia contatado e que estavam genuinamente interessados. Jungkook ouviu o briefing com aquela atenção concentrada dele. Tae ouviu do lado, com o bloco de notas que ela havia pegado de hábito, mas que estava fechado no colo. E havia aquela coisa que você sente quando algo que estava sendo construído por tempo demais finalmente chega no ponto de existir no mundo, fora do lugar onde foi construído. Os números são bons, o pai disse. Os investidores vão ser afetados. Vai ser uma celebração então, o Sugar disse, com aquela economia dele. Antes a apresentação, depois a celebração. Foi nesse contexto que a Lisa apareceu. Lisa era de Bangkok, com aquele jeito de entrar num espaço e imediatamente tornar a temperatura do espaço levemente mais animada, sem fazer esforço visível. Estudante no mesmo programa, parte do grupo que ia para Oxford, com uma presença que não competia, mas que era inegável. E ao lado dela, Lina. Lina, que era mais quieta, que ocupava menos espaço de forma barulhenta, mas que havia olhado para a situação das cadeiras com aquela diretidade específica quando percebeu que alguém estava no lugar dela. Você está no meu lugar. A pessoa que estava no lugar dela olhou, levantou, trocou. Lina se sentou com aquele assentimento tranquilo de quem está satisfeita com a resolução. Lisa ficou do lado dela com um sorriso. A gente se apresenta depois que todo mundo encontrar um lugar. A conversa entre os grupos aconteceu naquele tom de quando pessoas que não se conhecem, mas que estão no mesmo contexto, descobrem pontos de contato. Lisa perguntou sobre o trabalho, sobre o estúdio, sobre o que cada um fazia. E em algum ponto da conversa, de um jeito que ela tinha de fazer perguntas parecerem orgânicas, chegou na questão da diária. Eu vi você escrevendo em alguma coisa. Jungkook ficou com aquela expressão de quem não esperava essa observação. Todo mundo escreve às vezes. Não com aquela concentração. Era alguma coisa específica. O Sugar, que estava do outro lado da mesa fingindo não estar prestando atenção, ficou levemente mais quieto. A Jimin ficou com aquela expressão de quem está tentando não fazer uma expressão. Tae ficou em silêncio. É uma diária, Jungkook disse. Ah! Lisa ficou com aquele sorriso levemente sabedor. Sobre o quê? Sobre o que acontece. Ela olhou de Jungkook para Tae e de volta para o Jungkook com aquela clareza de quem chegou 5 minutos atrás, mas já leu o ambiente completo. Interessante. Só uma diária, Tae disse. É claro, Lisa concordou, de um jeito que comunicava que ela não acreditava muito nisso, mas que estava sendo educada sobre. Mais tarde, quando a conversa havia se dissolvido em grupos menores, a Jimin foi até Tae com aquela energia dela que não anunciava, mas que estava claramente com alguma coisa para dizer. Você sabe que ela percebeu, né? Quem percebeu o quê? Lisa. Ela percebeu sobre você e o Jungkook. Não tem nada para perceber. A Jimin ficou com aquela paciência específica de quem ouve essa frase com frequência. Tae. O quê? Você já parou de fingir que não tem nada? Ela ficou quieta por um momento. Não estou fingindo, só não estou anunciando. É diferente? É. A Jimin ficou em silêncio por um segundo. Tá bom, mas Lisa vai fazer perguntas. Ela pode fazer perguntas. E o Jungkook vai responder? O que ele responder é com ele. A Jimin ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão de quem está processando a quantidade de camadas que existem nessa resposta. Você confia nele? Confio. Ela deu um sorriso. Isso é muito. Tae ficou quieta. É. A questão do professor surgiu no dia seguinte, no meio de uma conversa que não havia começado como conversa sobre professor. Tae estava organizando alguma coisa quando Jungkook apareceu com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer. Não estava com raiva exatamente. Estava com aquela coisa que era precursora de raiva, quando ele estava tentando não deixar chegar lá. Você foi falar com ele de novo. Ela não precisou perguntar quem era ele. Fui buscar um formulário. Que você precisava? Ele ficou em silêncio por um segundo. Por que ele vem até você? Jungkook. Por que especificamente até você e não manda por outra pessoa?
Porque eu sou a que ele conhece do grupo. Você não acha coincidência que toda vez que precisa de alguma coisa, ele encontra um motivo para vir pessoalmente? Ela ficou olhando para ele. Você está sendo paranoico. Não tô. Tô sendo observador. Tem diferença? Muita. Ela ficou quieta por um momento. Jungkook. Ele é professor. É o contexto de trabalho dele aparecer quando tem alguma coisa relacionada ao projeto. E se não for só isso? Então isso é problema dele. Não meu. Ele ficou em silêncio por um tempo com aquela expressão de quem está tentando aceitar um argumento que ainda não quer completamente aceitar. Eu não gosto. Eu sei que você não gosta. Podia ser mais difícil para ele chegar em você. Ela ficou olhando para ele com aquela mistura de exasperação e algo mais suave que ela nem sempre conseguia esconder completamente. Você sabe que isso não depende de mim. Sei. Então, ele ficou quieto por um momento. Não gosto assim mesmo. Eu sei. Ela ficou em silêncio por um segundo. Mas você sabe que não tem motivo para não gostar. Sei. Não é sobre ter motivo. Ela ficou olhando para ele. Então sobre o que é? Sobre o fato de que eu prefiro que o espaço entre você e qualquer pessoa que não sou eu seja grande. Ela ficou quieta por um longo momento. Isso é muito honesto. Eu sei. Me envergonha um pouco. Ela deu aquela risada pequena que saía antes que ela percebesse. Não precisa se envergonhar. Ele ficou olhando para ela. Não, não. É honesto. E eu prefiro honesto. Ele ficou em silêncio por um segundo. Mesmo quando é honesto sobre ciúme sem muito fundamento? Mesmo. Ele assentiu levemente. Tá bom. E ficou assim. Não resolvido exatamente, mas nomeado. E nomeado era suficiente por enquanto. A conversa sobre Oxford e o que viria com ela foi mais complicada do que qualquer um havia planejado. Não era a viagem em si. Era o que a viagem representava, aquele tipo de coisa que você percebe quando fica fora do seu contexto habitual e olha de fora para a situação dentro. Oxford era fora do país. Era tempo. Era contexto diferente. E contexto diferente faz perguntas que o contexto habitual não faz. A Jimin foi a primeira a articular isso, com aquela diretidade dela que às vezes chegava antes do filtro. O que acontece com vocês dois quando saírem daqui? A pergunta ficou no ar por um momento. O Sugar ficou mais quieto do que o normal. Tai ficou olhando para Jimin. O que quer dizer? Aqui tá tudo num certo equilíbrio. Sabe o que é que vocês são? Como funciona? Quando muda o contexto, o que muda junto? Tai ficou em silêncio. Nada precisa mudar. A Jimin ficou com aquela expressão de quem não está totalmente convencida, mas que respeita a resposta. Tá bom. Jungkook não havia dito nada durante essa troca. Estava olhando para Tai com aquela expressão de quem está deixando ela conduzir e está registrando tudo ao mesmo tempo. Depois que a Jimin foi embora, ele ficou. Você acredita no que disse? Em qual parte? Que nada precisa mudar. Ela ficou quieta por um segundo. Acredito que o que é real não muda de endereço. Ele ficou em silêncio. E o que somos é real? Ela o olhou. Você sabe que é. Ele assentiu. Tudo bem. E foi embora buscar alguma coisa e ela ficou parada por um momento depois que ele foi, pensando no que havia dito. O que é real não muda de endereço. Era verdade. Ela acreditava nisso. O planejamento da viagem gerou uma coisa que a equipe havia tentado evitar, mas que não havia como evitar completamente, que era a questão dos quartos. O hotel havia sido reservado com uma certa configuração que não contemplava o que cada pessoa individualmente preferia, que era próprio para todo mundo, mas que na prática significava que precisavam decidir quem ficava com quem. A conversa sobre isso foi mais longa do que devia. Eu não compartilho o quarto, Tai disse, de um jeito que não era negociação, era só informação. Todo mundo vai compartilhar, a Jimin disse. Então todo mundo compartilha com alguém que não sou eu. Isso não é prático. Prático ou não? Lisa ficou observando essa troca com aquela expressão de quem está mapeando a dinâmica do grupo. Eu compartilho com a Tai, ela disse. Se você quiser. Tai ficou olhando para ela por um segundo. Você não me conhece. Vou te conhecer.
Havia algo na diretidade tranquila da Lisa que era difícil de recusar, não porque era agressiva, mas porque era genuína. Tai ficou em silêncio por um momento. Tá bom. Jungkook havia ficado quieto durante toda essa conversa com aquela expressão específica de quem não gostou da conclusão, mas não tem argumento prático suficiente para contestar. Problema resolvido, então, o Sugar disse, com aquela finalidade tranquila dele. Jungkook foi embora buscar alguma coisa do quarto. A Jimin ficou do lado do Sugar. Ele não gostou. O Sugar ficou em silêncio. Não, mas vai aceitar. A questão do professor voltou uma vez mais antes da viagem, de um jeito diferente. Não foi Jungkook que trouxe dessa vez. Foi Tai. Ela foi até ele com aquela expressão de quem tem alguma coisa a dizer que está decidindo como dizer. O professor vai na viagem. Jungkook ficou imóvel por um segundo. Como parte do grupo de professores acompanhantes, ele não vai especificamente por causa de mim. Ele ficou quieto. Você está me contando para eu não ser pego de surpresa. Sim. Ele ficou em silêncio por um tempo. Obrigado. Ela ficou em silêncio também. Você vai ficar bem? Dependendo do que ele fizer, sim. Tai ficou olhando para ele com aquela expressão de quem está avaliando se aquela era a resposta honesta ou a resposta gerenciada. Era as duas coisas ao mesmo tempo, que é às vezes o que as respostas honestas são. Se ele fizer alguma coisa que você não goste, você me conta. Ele a olhou. Não o contrário? Não. Você me conta. E eu resolvo. Ele ficou quieto por um momento. Você vai resolver. Da forma que eu achar melhor. Ele ficou em silêncio por um tempo mais longo. Tá bom. E havia algo naquela troca que era diferente das anteriores, mais equilibrado, menos sobre ciúme e mais sobre os dois decidirem juntos como lidar com alguma coisa. O jantar de celebração foi em casa do Namjoon, que tinha aquele espaço, o tipo que parece grande sem ser ostensivo, com aquela qualidade de lugares que foram construídos para receber pessoas de um modo que não é performance, mas que é genuinamente hospitaleiro. A família estava lá, os pais do Sugar, a mãe e o pai de Jungkook, o Namjoon e a namorada dele que Tai ainda estava aprendendo a conhecer, mas que parecia do tipo que se aprende a conhecer rapidamente porque não cria distância. E havia aquela atmosfera de família estendida que existe quando as pessoas ao redor de alguém se reúnem não por obrigação, mas por motivo real. O Sugar estava mais tranquilo do que o normal, que já era tranquilo, naquele estado de alguém que fez algo que valia e que está no processo quieto de reconhecer isso. A mãe dele ficava olhando para ele de vez em quando com aquele olhar de mãe. A briga aconteceu de um jeito que brigas às vezes acontecem, do nada e de tudo ao mesmo tempo. Os pais do Sugar haviam chegado com aquela tensão que não era nova, mas que havia ficado perto da superfície nas últimas semanas. A mãe, que tinha aquela qualidade de mulher que faz muita coisa sem pedir reconhecimento e que às vezes acumulava o não reconhecimento até um ponto crítico. O pai, que tinha a qualidade oposta, de quem não via exatamente o que não era colocado na frente dele. A faísca foi pequena. Uma frase sobre algo doméstico que havia ficado sem fazer. Uma resposta que tinha mais dentro do que a pergunta havia pedido. E então estava acontecendo ali, na sala do jantar, com o Sugar parado no meio com aquela expressão de quem está acostumado com isso, mas que nunca fica completamente acostumado. Jungkook saiu da sala discretamente. Tai ficou por um segundo mais, olhando para o Sugar com aquela expressão que perguntava sem perguntar se ele estava bem. Ele assentiu levemente. Ela saiu. No corredor, a irmã mais nova de alguém estava sentada num banco com aquele jeito de criança que está fazendo esforço para parecer que não está ouvindo, mas que claramente está ouvindo tudo. Tai foi sentar do lado dela. Eles sempre brigam assim? Às vezes. A criança ficou em silêncio por um momento. Minha professora disse que quando adultos brigam é porque estão com medo de alguma coisa. Sua professora fala muita coisa sábia. A criança considerou isso. Ela disse que briga é medo disfarçado de brava. Tai ficou olhando para ela por um segundo. Sua professora tem razão. A criança ficou em silêncio processando. Você e o Jungkook também brigam? Às vezes. De que vocês têm medo? Tai ficou quieta por um momento. De coisas diferentes. Mas o mesmo medo?
Ela ficou olhando para a criança com aquela expressão de quem está sendo questionada por alguém que não deveria saber fazer esse tipo de pergunta. Talvez o mesmo medo, ela disse. A criança pareceu satisfeita com isso. Jungkook encontrou o Sugar no quarto pequeno que havia ficado aberto, sentado numa cadeira, olhando para o nada com aquela expressão de quem está em algum lugar dentro de si que não é exatamente aqui. Ficou parado na porta. O Sugar não virou, mas sabia que era ele. Você tá bem? Tô. O Sugar tô bem era diferente dos outros tô bem que existiam. Era real. Mas Jungkook ficou assim mesmo. Eles vão resolver. O Sugar ficou em silêncio por um segundo. Eu sei. Eles sempre resolvem. Eu sei. E o projeto tá completo. E Oxford vai ser bom. O Sugar ficou quieto por um tempo mais longo. Tem dias que você faz tudo certo e o barulho ao redor ainda não está onde você queria. Jungkook ficou em silêncio. Sim, não é culpa sua. Nunca foi culpa minha. Jungkook assentiu. Exato. Ficaram os dois em silêncio por um momento que não precisava de mais nada. Depois o Sugar levantou. Vamos jantar. Vamos. E foi. O jantar depois da resolução tinha aquela qualidade que jantares têm quando a tensão passou, um pouco mais leve do que deveria ser, compensando o que havia sido pesado antes. A mãe do Sugar havia voltado com aquela compostura dela que não era distância, era só a forma que ela tinha de recalibrar depois de um momento grande. O pai estava mais quieto, aquele quieto de quem sabe que disse alguma coisa que não devia e que está no processo de admitir isso internamente. O Namjoon comandou a conversa com aquela habilidade natural de fazer todo mundo sentir que está no lugar certo, daquele jeito que algumas pessoas têm e que é difícil de imitar porque é só quem é. E aos poucos o jantar foi sendo jantar. Numa mesa menor do lado, a irmã mais nova estava com a criança da conversa do corredor. E as duas estavam tendo aquela troca de energias específica de quando crianças de idades diferentes se encontram e decidem que se entendem. A mãe de Jungkook ficou olhando para as duas por um segundo. Ela tem muito a aprender ainda, mas vai aprender bem. Tai seguiu o olhar. A irmã mais nova ou a criança? As duas. Tai ficou quieta. Você já foi assim? A mãe de Jungkook deu aquela risada. Eu era pior. Fazia mais perguntas que ninguém queria responder, até aprender que algumas respostas aparecem sozinhas. Tai ficou olhando para ela. E elas aparecem? Sempre. Às vezes demoram mais do que você gostaria, mas aparecem. But, na hora de ir embora, quando o jantar tinha terminado e as sobremesas tinham terminado e as conversas estavam chegando naquele ponto natural de fim, Tai foi buscar a bolsa no canto onde havia deixado. Jungkook foi junto. Não porque ela precisava de ajuda para buscar uma bolsa. Ela pegou a bolsa. Ele ficou parado do lado dela. Você tá bem? Ela perguntou. Tô. Você? Tô. Silêncio por um segundo. Foi bom. O jantar. Foi, mesmo com a parte do meio. Ele ficou em silêncio. O Sugar vai ficar bem. Vai. Você cuida dele. Cuido de todo mundo aqui. Ela ficou olhando para ele. Eu sei, mas cuida de você também. Ele ficou quieto por um segundo. Você cuida de mim. Ela ficou em silêncio por um momento. Quando você me deixa. Ele deu aquele sorriso pequeno. Sempre deixo. Ela deu aquela risada que saía antes que ela decidisse. Raramente. Na saída, enquanto todo mundo ia embora em grupos, houve um momento em que Tai e Jungkook ficaram parados numa parte do corredor enquanto os outros iam na frente. A noite estava quieta daquele jeito de final de algo bom. Você vai me mostrar a diária um dia? Ela disse. Um dia. Quando estiver pronto. Quando estiver pronto. Ela ficou olhando para ele por um momento. Não precisa ter pressa. Eu sei. Mas quando você estiver, pode. Ele assentiu. Tai. Quê? Você gosta de mim como amiga, né? Ela ficou parada. O quê? A pergunta era direta, mas havia algo por baixo dela que era diferente de simples, que era do tipo que você faz quando a resposta vai mudar o que você diz a seguir. Ela ficou em silêncio por um segundo. Jungkook, responde. Ela ficou olhando para ele com aquela expressão de quando você entende que a conversa chegou num ponto que não volta atrás. Por que você está perguntando isso agora? Porque preciso saber a diferença. Que diferença?
entre o que você sente e o que eu sinto. Ela ficou quieta por um tempo. E o que você sente? Ele ficou em silêncio por um segundo, que era mais longo do que qualquer outro silêncio daquela noite. Não te amo como amigo ama. Ela ficou parada. Não havia mais barulho ao redor. Ou havia, mas nenhum dos dois estava ouvindo. Jungkook ficou olhando para ela com aquela expressão de quem disse o que tinha que dizer e está esperando o que vem a seguir sem tentar controlar o que vem. Tae ficou em silêncio por um tempo que não foi curto. Depois respirou. Eu também não, ela disse. Não te amo como amiga ama. Ele ficou quieto. Há quanto tempo? Ela ficou em silêncio. Mais tempo do que eu soube nomear. E ele ficou ali, com isso, no corredor de um lugar que não era deles, mas que havia se tornado o lugar onde essa conversa aconteceu, com a noite quieta lá fora, e a família de um e os amigos do outro em algum lugar dentro, e aquela coisa que havia sido dita, que não tinha como ser não dita. Eu sabia, ele disse por fim. Ela o olhou. Sabia? Que era assim. Mas precisava ouvir. Por quê? Porque algumas coisas precisam ser ditas em voz alta. Ela ficou em silêncio por um momento. Você disse isso antes. Disse. Ainda é verdade. O caminho de volta foi diferente de todos os caminhos de volta anteriores. Não havia mudado nada praticamente. A cidade estava igual. Os outros estavam no carro na frente, a Jimin com o Sugar e a Lina, e Jungkook e Tae atrás. Mas havia alguma coisa que havia sido nomeada. E nomeada, ela mudava o peso de tudo ao redor. Tae ficou olhando pela janela por um tempo sem dizer nada. Jungkook ficou em silêncio também. E havia algo nesse silêncio que era diferente de todos os outros silêncios que eles haviam compartilhado, mais inteiro de alguma forma, menos com borda. Oxford, ela disse em algum momento. Oxford. Vai ser diferente de daqui. Vai. Você ainda acha que vai ser bom? Ele ficou em silêncio por um segundo. Acho que vai ser o que for. E que o que for vai ser suficiente porque você vai estar lá. Ela ficou quieta por um tempo longo. Você é muito honesto quando quer ser. Só quando importa. Ela ficou olhando pela janela. Importa agora? Importa. Mais tarde, quando haviam chegado e os outros tinham ido, e eram só os dois num corredor parecido com tantos outros corredores, onde conversas importantes haviam acontecido, Tae ficou parada na porta do próprio quarto. Jungkook ficou alguns metros atrás. A diária, ela disse. Ele a olhou. Quando você estiver pronto. Quando eu estiver pronto. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você não precisa ter pressa porque eu disse o que disse. Isso não muda o tempo das coisas. Eu sei, mas obrigada, por ter perguntado do jeito que perguntou. Ele ficou quieto. Precisava saber. Eu sei que precisava. Ela ficou em silêncio por um momento. Jungkook. Quê? Boa noite. Ele ficou em silêncio por um segundo. Boa noite, Tae. Ela entrou no quarto. Ele ficou parado no corredor por um tempo depois que a porta fechou. E então foi. Mas antes de fechar essa parte, tem uma cena que ficou de fora e que é a mais importante de contar. Aconteceu antes do jantar, antes de Oxford, antes da conversa no corredor sobre o que cada um sentia. Foi numa tarde comum, que é onde as coisas mais importantes às vezes acontecem, naquelas tardes que você não sabe que vai lembrar até muito depois. Tae estava sozinha no estúdio. Jungkook tinha saído para alguma coisa e o Sugar estava na outra sala e a Jimin tinha ido embora cedo. Ela estava praticando. Não vi. Não nenhum personagem. Só ela naquele estado que ela entrava quando estava sozinha e quando a dança era só conversa com ela mesma. E em algum ponto no meio disso, ela parou. Ficou parada no centro do espaço, ligeiramente ofegante, e ficou pensando numa coisa que havia ficado rodando na cabeça desde a noite anterior. A criança havia perguntado se ela e Jungkook tinham o mesmo medo. Ela havia dito talvez o mesmo medo. E estava pensando nisso agora. O medo dela era o medo de coisas que importam. Havia nomeado isso para si mesma antes. Havia entendido de onde vinha. Havia aprendido a reconhecer quando estava operando a partir dele. E o medo de Jungkook? Ela ficou pensando nisso. Jungkook não falava sobre medo diretamente. Mas havia coisas que ele fazia que indicavam onde o medo estava. A diária que não mostrava. A pergunta que havia feito,
Você gosta de mim como amiga, que parecia simples, mas que era do tipo que só se faz quando você está com medo de uma resposta específica. E ela foi conectando. Ele tinha medo que o que sentia fosse só dele, que o que havia construído na cabeça dele, nas páginas da diária, não tivesse correspondência do outro lado. Ela tinha medo que o que sentia destruísse o que havia construído. Que nomear fizesse a coisa frágil de uma forma que não nomeada não era. Dois medos diferentes que chegavam no mesmo lugar. Ela ficou em silêncio com isso por um tempo. E então foi buscar a garrafa de água e voltou para o aquecimento como se nada tivesse acontecido, que era o jeito dela de processar as coisas que eram grandes demais para processar em voz alta. Mas ficou com aquilo. E quando Jungkook voltou mais tarde e perguntou como havia sido a tarde, ela disse bem, e havia algo no jeito que ela disse que era diferente do bem de sempre. Ele percebeu, mas não perguntou, porque havia aprendido que ela contava quando estava pronta. E ela estava aprendendo o que ele esperava, e essa também era parte da história. A última coisa dessa parte é sobre Oxford, não o que ia acontecer lá, mas o que a ideia de Oxford representava para cada um. Para o Sugar, era o projeto chegando num espaço maior do que havia sido construído, aquela extensão natural de quando você faz algo bom e o bom vai além de onde começou. Para a Jimin, era a aventura que ela ficava procurando em cada coisa, aquele estado de novo que ela precisava para se sentir viva de uma forma específica. Para Lisa, era mais um lugar numa lista de lugares que ela havia estado ou ia estar, com aquela leveza de quem não fica preso em nenhum lugar porque carrega a casa dentro. E para Tai e Jungkook? Para Tai, era a pergunta de como alguma coisa que era real num contexto se comporta em outro. Ela havia dito que o que é real não muda de endereço. Acreditava nisso. Mas havia uma diferença entre acreditar e verificar. Para Jungkook era mais simples. Era que ela ia estar lá. E onde ela estava, ele estava também de alguma forma, mesmo quando não estava literalmente, que era o jeito que funcionava desde antes que ele soubesse nomear. A diária ia junto. Ela sempre ia junto. E Oxford ia ser o que fosse, e ia ser suficiente. Fim da parte 12. Continua. Mas deixa eu voltar para o começo porque tem coisas que ficaram de fora e que explicam o que veio depois. A cena do quarto, por exemplo, que não era sobre o que parecia ser sobre, ou era sobre várias coisas ao mesmo tempo, que é mais preciso. Jungkook havia ficado tentando explicar alguma coisa por um tempo já. Não com palavras diretamente, que era difícil porque havia coisas que ainda não tinham palavra certa, mas com aquele estado de querer estar perto, que é anterior às palavras e que às vezes é mais claro do que elas. Tai entendia isso. O problema não era não entender. Era que entender não resolvia o que fazer com o entendimento. Então ela havia saído do quarto, que foi o que a gente viu. Mas o que ficou de fora é o que aconteceu antes disso. Tinha sido tarde. A equipe havia sido dispersada pelo dia, e haviam ficado só os dois naquele espaço que com o tempo havia se tornado tão familiar que às vezes você esquecia o peso de estar nele. Ela estava tentando sair, ele estava tentando que ela ficasse. Não de um jeito agressivo. De um jeito que era Jungkook sendo Jungkook. Aquela persistência dele que não era imposição, mas que era constante, como algo que não some quando você tenta ignorar. Eu preciso ir. Por quê? Porque já é tarde. Você pode ficar. Posso, mas vou. Ele ficou em silêncio por um segundo. Por que você faz isso? Faz o quê? Fica saindo quando a coisa fica real. Ela parou. Não estou saindo de nada. Tá sim. Toda vez que chega num ponto onde a gente poderia parar de tratar como se fosse mais simples do que é, você arruma um motivo para não ficar. Ela ficou em silêncio por um momento. Jungkook. Diz que é cansaço, ou que é tarde, ou que tem alguma coisa. Jungkook. O quê? Não é que estou saindo. É que preciso de tempo para processar. Quanto tempo? Ela ficou em silêncio por um tempo mais longo. Não sei. Não funciono com prazo para esse tipo de coisa. Ele ficou quieto. Eu espero. Só não quero que você saia achando que não importa. Ela ficou olhando para ele. O quê? Que você importa. Que isso importa. Não quero que você saia achando que é só mais uma situação que vai se resolver sozinha. Tai ficou parada. Havia algo nessa frase que era diferente das outras frases. Não pelo que dizia exatamente, mas pela honestidade específica dela.
aquele jeito que às vezes Jungkook tinha de chegar direto no ponto sem aviso. Eu sei que importa, ela disse por fim. Você age como se não soubesse às vezes. Ajo porque tenho medo de agir como se soubesse demais. Ele ficou em silêncio. Qual é a diferença? Agir como se soubesse demais é presumir coisas que ainda não foram ditas. E quando você presume e está errada, é diferente de quando você espera e descobre. Ele ficou quieto por um tempo longo. Você não está errada. Ela ficou olhando para ele. Como você sabe? Porque eu sei o que sinto. E o que sinto não é compatível com você estar errada. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso foi muito direto. Você prefere indireto? Não. Então. Ela ficou quieta. Vou pensar no que você disse. Ele assentiu. Tudo bem. E ela foi. E ele ficou. E era isso que havia acontecido antes do corredor e das crianças e de tudo que veio depois. A Lisa havia observado mais do que havia falado naquele primeiro dia. Isso era o jeito dela de chegar em lugar novo, primeiro mapeava, depois falava. Era algo que havia aprendido não como técnica, mas como instinto, daquela forma que as habilidades mais úteis costumam aparecer. E o que havia mapeado naquele grupo em poucas horas era suficiente para entender o essencial. O Sugar era o centro silencioso. A Jimin era o calor visível. Os outros orbitavam ao redor disso de formas diferentes. E Jungkook e Tae eram aquela coisa específica que você reconhece quando vê, mas que não tem nome padronizado. Aquela configuração de dois que claramente são mais do que dizem ser, mas que estão no processo de admitir isso, ou talvez já admitiram, mas ainda estão descobrindo o que fazer depois da admissão. Lisa havia visto isso em 10 minutos. Havia ficado quieta sobre isso por educação, mas havia notado. A conversa entre Lisa e Tae aconteceu na noite antes de Oxford. Não foi planejada. Foi daquelas conversas que acontecem quando duas pessoas estão no mesmo espaço na mesma hora e a conversa simplesmente aparece porque o silêncio ficaria mais estranho. Você gosta dele? Lisa disse de um jeito que não era pergunta. Tae ficou olhando para o teto. Você chegou há 2 dias. Eu sei. Mas é óbvio. Ela ficou em silêncio. É tão óbvio assim? Lisa ficou em silêncio por um segundo. Não para quem está dentro. Mas para quem está de fora, sim. Tae ficou em silêncio por um tempo. O que você vê? O jeito que você presta atenção nele quando acha que ninguém está olhando. O jeito que ele para o que está fazendo quando você entra num espaço. Aquelas duas coisas juntas, de pessoas que se afetam sem precisar de esforço, é óbvio quando você vê. Tae ficou quieta. A gente não fez nada. Lisa ficou com aquela expressão de quem está sendo precisa. Não disse que fizeram. Disse que é óbvio o que sentem. Tae ficou olhando para o teto por um tempo. Tem medo? Lisa perguntou depois de um tempo. Sim. De quê? De dar errado. Lisa ficou em silêncio por um segundo. Tudo pode dar errado. Eu sei. Então, Tae ficou quieta. É diferente quando importa muito. Quando não importa tanto, dar errado é uma coisa. Quando importa muito, dar errado é outra. Lisa ficou em silêncio por um tempo. Entendo isso. Você já teve? Algo que importava muito? Sim. Lisa ficou em silêncio por um tempo. Tive. E deu errado. E foi o tipo de dar errado que você mencionou. Tae ficou quieta. E? E continuei existindo. Lisa ficou olhando para o teto. O que eu não sabia antes de acontecer era que continuar existindo depois de algo assim é possível. Não imediato, mas possível. Tae ficou em silêncio por um longo momento. Você está dizendo para eu não ter medo? Não, estou dizendo que o medo não é informação suficiente para não tentar. Tae ficou quieta. Você é muito direta? É o jeito mais eficiente. A conversa com a Lina foi diferente. Aconteceu num contexto completamente prático, sobre logística da viagem, sobre quem ficava com qual mala, sobre horário de saída. E no meio de alguma coisa sobre horário de saída, a Lina disse de passagem: Você vai gostar de Oxford. Como você sabe? Parece do tipo que gosta de lugares com história. Tae ficou olhando para ela. Como você sabe o tipo que sou? A Lina ficou com aquela expressão tranquila. Observo. É o que faço. Tae ficou quieta por um segundo. E o Jungkook? Você observou ele também? A Lina ficou em silêncio por um momento.
O Jungkook vai gostar de Oxford também. Por quê? Porque você vai estar lá. Tai ficou olhando para ela. Você também chegou há 2 dias. Sim, e já sabe tudo isso. Alina deu aquele meio sorriso. Não é difícil ver. Tai ficou em silêncio. Todo mundo fica dizendo isso. Talvez seja porque é verdade. O Sugar havia ficado mais quieto do que o normal nos dias que antecederam Oxford. Não de um jeito preocupante. De um jeito de quem está processando alguma coisa grande e que precisa de espaço interno para isso. Jungkook havia notado. Não havia perguntado logo. Havia esperado, que era o jeito que funcionava entre eles. Numa tarde, quando estavam sozinhos no estúdio com a música baixa e os dois em partes diferentes do espaço, fazendo coisas diferentes, mas no mesmo lugar, Jungkook disse: Você tá bem com tudo? O Sugar ficou em silêncio por um segundo. Com o projeto? Com tudo. O Sugar ficou quieto por um tempo mais longo. É muita coisa ao mesmo tempo. O projeto, a viagem, os meus pais. É muita coisa. Jungkook assentiu. É. Você aprende a lidar. Ou você aprende a carregar. Tem diferença? O Sugar ficou em silêncio. Acho que sim. Lidar implica que fica mais leve. Carregar implica que fica junto, mas você segue assim mesmo. Jungkook ficou quieto por um tempo. Você está carregando ou lidando? Carregando. Por enquanto. Tudo bem. O Sugar ficou olhando para ele. Sim. E voltaram ao que estavam fazendo. Havia uma coisa que Jungkook escrevia na diária há semanas que não havia mostrado para ninguém e que explicava a pergunta que ele havia feito no corredor depois do jantar. Não era grande coisa escrita. Era simples. Era sobre o medo específico de gostar de alguém de uma forma que não é simples de encaixar em categoria. Não amizade, que era simples de nomear. Não romance de filme, que era simples de reconhecer. Mas aquela coisa que ficava entre e além das duas, que tinha qualidades das duas, mas que era sua própria coisa. Ele havia tentado nomear isso em várias páginas. Nunca havia conseguido nomear completamente. Mas havia chegado perto numa tarde específica, quando havia escrito: Ela importa de um jeito que reorganiza como eu experimento o resto das coisas. Não que o resto suma, mas que tem uma perspectiva diferente quando ela está no quadro. É como ter uma âncora que não prende, só estabiliza. Você ainda vai a todos os lugares, mas sabe onde é o centro. Ele havia ficado olhando para essa frase por um tempo. Depois havia fechado a diária e havia ido buscar um café. A questão do professor tinha uma última camada que Jungkook não havia mencionado diretamente e que Tai havia percebido, mas que os dois haviam deixado na superfície sem ir fundo. Era que Jungkook sabia, de um jeito que ele não precisava de evidência para saber, que o professor havia notado Tai da forma que as pessoas às vezes notam quando alguém tem aquela qualidade específica que a Tai tinha, aquela presença que não anunciava, mas que estava lá. E sabia também que Tai não havia encorajado nada e que não ia encorajar, mas havia algo difícil de resolver no fato de que outras pessoas viam o que ele via, que não era exclusivo. Que a qualidade que havia feito ele prestar atenção na Tai desde o começo era visível para outros que chegavam no espaço. Isso não era ciúme exatamente, era algo mais específico, mais sobre ele do que sobre ela. Era o fato de que ele havia chegado primeiro, mas que chegar primeiro não garantia nada. Que o que havia construído ao longo do tempo era real, mas que real não era o mesmo que garantido. E havia algo nessa percepção que era desconfortável de uma forma que ele não estava completamente equipado para lidar. O que havia ajudado era a conversa que tiveram, aquela em que ela disse "me conta e eu resolvo". Porque havia algo na forma como ela havia dito isso que era diferente de tranquilização vazia. Era mais como estou aqui, e sei que você está aí, e isso é suficiente por agora. E era suficiente. Não resolve o desconforto completamente, mas era suficiente. A última noite antes de Oxford foi mais quieta do que as anteriores. A equipe havia se dispersado mais cedo, cada um com as próprias coisas de preparar. A Jimin havia ficado até tarde em algum momento de arrumação de mala, que virou conversa, que virou hora demais. O Sugar havia ido cedo. A Lina e Lisa tinham ficado sozinhas num canto num papo que Tai havia passado perto uma vez e que tinha aquela qualidade de conversa de pessoas que estão se descobrindo. Tai estava no estúdio porque havia ficado depois que os outros foram. Jungkook também. Não havia sido planejado.
Era só que os dois tinham tendência de ser os últimos a sair quando havia algo no ar que ainda não tinha se resolvido completamente. Ela estava sentada num banco perto da janela, com a bolsa no colo que ela não estava abrindo. Ele estava na mesa de som, fingindo que estava checando alguma coisa, mas não estava. Em algum momento ela disse: "Você tem medo de Oxford?" Ele ficou em silêncio por um segundo. "Não. Você? Não sei. Não é medo de Oxford exatamente." "Do que então?" Ela ficou quieta por um tempo. De quando as coisas mudam de contexto e você não sabe quais delas sobrevivem à mudança. Ele ficou em silêncio. "Você acha que alguma coisa não vai sobreviver?" "Não sei." Ele ficou quieto por um momento. "O que você não quer que mude?" Ela ficou em silêncio por um tempo mais longo. "Isso. O que é isso?" "Isso. O que é agora? O estúdio, a equipe, o jeito que a gente é aqui. Não quero ir e voltar diferente de um jeito que não seja bom." Jungkook ficou quieto. "Eu não sei se vamos voltar iguais." "Eu sei, mas sei que o que é real sobrevive." "Você mesma disse." "Eu disse." "E acredito." Então, ela ficou em silêncio por um tempo. Acreditar não tira o nervoso. Não tira. Mas dá estrutura. Ela ficou olhando para a janela. "Você é muito calmo quando quer ser." "Não sou calmo. Tô nervoso também." Ela virou. "De verdade?" "De verdade. Fico nervoso com coisas que importam. E isso importa. Muito." Ela ficou em silêncio por um momento. "Tudo bem," ela disse. "Tudo bem o quê?" "Nervoso junto é menos nervoso." Ele ficou quieto por um segundo. "É." E ficaram assim por um tempo. Os dois naquele estúdio que havia sido cenário de muita coisa, olhando para a janela com a cidade lá fora, no silêncio que não precisava de mais nada, além de ser o que era. Até que era hora de ir. E foram. Na manhã seguinte, antes de tudo começar de verdade, antes das malas e do aeroporto e de tudo que uma viagem tem de prático e de antecipação, Tai acordou cedo. Ficou parada olhando para o teto por um tempo, pensando no que havia dito no corredor, no que ele havia dito, no que a Lisa havia dito, no que a criança havia dito sobre medo ser briga disfarçada, e pensando em Vi que havia perdido tudo e que havia continuado assim mesmo. Vi que havia encontrado na dança um lugar que não dependia de nenhum outro lugar para existir. Tai havia sido Vi num palco. Havia habitado aquele personagem de um jeito que sabia ser real, porque havia acessado alguma coisa que era real nela. E agora? Agora ela estava indo para Oxford, com um grupo de pessoas que haviam se tornado família de um jeito não escolhido, mas que aconteceu. Com uma Lisa que havia mapeado o ambiente em 2 dias e que era de um jeito que Tai reconhecia, aquela qualidade de quem carrega a casa dentro. Com uma Lina que observava e que dizia coisas precisas sem precisar de muito. Com o Sugar, que era a âncora de todo mundo, inclusive de Jungkook. E com Jungkook, que havia escrito sobre ela em páginas que ela ainda não havia lido, mas que sabia que existiam. Que havia dito "não te amo como amigo ama." Que havia esperado enquanto ela precisava de tempo sem deixar de estar presente. Ela ficou olhando para o teto por mais um tempo, depois levantou. Pegou a mala que estava quase arrumada, terminou de arrumar, e foi embora buscar um café da padaria da esquina, 2 cafés, um para ela e um que ela ia deixar na mesa dele antes que ele acordasse, porque havia formas de dizer coisas que não precisavam de palavras, e essa era uma delas. Quando Jungkook acordou e encontrou o café na mesa, ficou olhando para ele por um segundo. Depois pegou, bebeu. E sabia. Não precisava de mais explicação. Sabia. E o dia começou. Com o café da padaria da esquina e uma viagem pela frente, e aquela coisa que havia sido dita no corredor que estava sendo continuada agora de outras formas, mais quietas, mais dos dois do que de nenhum deles sozinho. Oxford estava esperando. E o que era real ia junto. Fim da parte 12. Continua na parte 13. Seró. Tem mais uma coisa sobre essa parte que ficou de fora e que precisa ser contada. É sobre o momento exato em que Jungkook decidiu perguntar. Não foi decisão longa. Foi daquelas decisões que chegam quando você finalmente cansa de não tomar. Havia muito tempo que ele sabia o que sentia. Isso não era novidade para ele. A diária tinha páginas o suficiente sobre isso que você podia acompanhar o processo de saber de um jeito vago para saber de um jeito preciso,
que são coisas diferentes mesmo quando parecem iguais. O problema não era saber. Era o que fazer com o saber quando a outra pessoa ainda está no processo de nomear. Jungkook havia aprendido ao longo do tempo com Tai que ela precisava de um tempo específico com as coisas grandes. Não que fosse lenta. Era que havia um jeito dela de processar que precisava de espaço, e espaço não era o mesmo que distância. E levou um tempo para ele entender a diferença. Distância é quando você se afasta. Espaço é quando você fica, mas não ocupa todo o espaço disponível. Ele havia aprendido a dar espaço, mas havia chegado um ponto em que esperar mais não era mais respeitar o processo dela, era evitar o próprio. E foi nesse ponto que ele perguntou: "Você gosta de mim como amiga, né?" E o né no final era a parte mais honesta da pergunta, porque não era né de confirmação. Era né de quem sabe que a resposta pode ser não completamente e que precisa ouvir isso em voz alta de qualquer jeito. A resposta dela havia demorado, não porque ela não sabia, mas porque havia algo na velocidade da resposta que ela estava avaliando. Resposta rápida demais parecia sem peso. Resposta lenta demais parecia incerta. Ela havia ficado no tempo certo, que não era calculado, mas que era natural, aquele tempo que as respostas verdadeiras às vezes precisam. E então? Não te amo como amiga ama. 6 palavras, que diziam o que precisavam dizer, sem dizer mais do que estava pronto para ser dito. Jungkook havia ficado parado com isso por um tempo. Havia quanto tempo? Ela havia dito mais tempo do que eu soube nomear. E havia algo nessa frase que era mais do que resposta. Era a confissão de uma coisa que havia existido por mais tempo do que qualquer um dos dois havia admitido em voz alta. A Jimin havia sido a primeira a perceber. Não no sentido de ter visto antes, no sentido de ter dito em voz alta antes. Havia sido meses atrás, numa tarde de prática, quando ela havia ficado do lado do Sugar e dito com aquela economia dela: "Aquilo vai virar alguma coisa." O Sugar havia ficado em silêncio. "Você não acha?" "Já virou." A Jimin havia ficado olhando para ele. "Já virou?" "Já. Só estão no processo de admitir." Ela havia ficado quieta por um segundo. "Quanto tempo você acha que vai levar?" O Sugar havia dado de ombros. O tempo que precisar. E havia voltado para o que estava fazendo. A Jimin havia ficado olhando para ele por mais um segundo. "Você é muito calmo sobre essas coisas. É jeito de ser." E sobre a diária. Havia uma página específica que Jungkook havia escrito numa tarde depois do show. Depois de tudo o que havia acontecido com Vi e com Tai, e com a noite que havia sido ambas as coisas ao mesmo tempo. Era curta. "Hoje fiz algo que nunca havia feito. Coloquei Vi no mundo de verdade. E ao colocar Vi, coloquei alguma coisa minha também, alguma coisa que estava em Vi antes de eu saber de onde havia vindo. E de onde havia vindo é dessa ideia de que ganhar é interno, que vitória não precisa de plateia, que você pode estar completamente sozinho e estar ganhando. Vi sabia disso. Eu escrevia sobre isso, mas não sabia de verdade até ver. E ver aconteceu porque ela mostrou. Ele havia ficado olhando para esse texto por um tempo depois de escrever. Depois havia escrito embaixo, menor, como se fosse comentário próprio. Tai mostrou. E havia fechado a diária. Sela, havia uma conversa que o pai do Sugar havia tido com ele antes do jantar, antes de tudo o que havia acontecido naquela noite, que ficou de fora, mas que importa. Foram 5 minutos num corredor. O pai havia ficado parado olhando para o filho com aquela expressão de pai, que não é orgulho de conquista, que é um tipo diferente de orgulho, mais sobre quem a pessoa é do que o que fez. "Você trabalhou duro." "Trabalhei. Mais do que eu percebi." O Sugar ficou em silêncio. Seu pai ficou quieto por um momento. "Eu não fui sempre bom em ver as coisas enquanto estavam acontecendo. Fico melhor em ver depois." O Sugar ficou em silêncio. "Mas eu vejo agora." O Sugar ficou olhando para o pai por um segundo. "Eu sei. Mas alguma coisa precisava ser dita?" "Talvez." Mas nenhum dos dois tinha as palavras certas naquele momento. E às vezes, não ter as palavras e ficar assim mesmo é o suficiente. O pai colocou a mão no ombro do filho por um segundo. Depois foram para o jantar. E há a última cena que ficou completamente de fora até agora. É sobre o que aconteceu depois que Tai foi embora naquela noite do quarto, antes das crianças, quando ela havia ido embora e ele havia ficado. Ele havia ficado parado por um tempo.
Depois, havia aberto a diária. Havia ficado com a caneta parada por um tempo sem escrever. E então, havia escrito. Ela diz que precisa de tempo. Eu entendo o tempo. Não é o que me preocupa. O que me preocupa é o que acontece quando o tempo acaba e eu não sei o que estava sendo construído enquanto passava. Se é algo ou se é o que sempre foi, que é bom, mas que é diferente de algo. Havia pausado. Havia escrito embaixo. Acho que é algo. Acho que faz tempo que é algo, mas acho não é saber, e eu precisaria de saber para poder deixar de tratar isso como se fosse mais simples do que é. Havia ficado olhando para isso por um tempo, e então havia fechado a diária, e havia ido dormir. E na manhã seguinte, havia acordado com aquela clareza que algumas manhãs têm quando você dormiu com uma questão, e acordou com menos medo dela do que havia ido dormir. E havia decidido que ia perguntar, não naquele dia, mas em breve. E aconteceu no corredor depois do jantar, que não havia sido planejado como o momento certo, mas que havia sido. Porque os momentos certos raramente são planejados. E então Oxford, que ainda estava por vir, que ia ser o que fosse. Com todos eles juntos, em contexto diferente, descobrindo o que sobrevive à mudança de endereço e o que é específico de onde estava antes. Tai havia dito que o que é real não muda de endereço. Jungkook havia dito que o que é real sobrevive. Os dois estavam dizendo a mesma coisa de formas diferentes, que era também o jeito que eles geralmente chegavam nas mesmas conclusões, por caminhos diferentes, no mesmo lugar, e esse era um dos motivos pelos quais funcionava. Não o único, mas um. E Oxford estava esperando, e o resto da história também. Fim. Uma última coisa sobre a Lisa, que não havia sido só observadora. Havia feito alguma coisa que ninguém havia percebido na hora. Na manhã antes de Oxford, havia encontrado Jungkook sozinho no corredor enquanto ele estava com a mala e com aquela expressão de quem está com muita coisa na cabeça, mas que está mantendo a superfície calma. Ela havia parado. Você tá bem? Tô. Ela havia ficado olhando para ele por um segundo com aquela clareza dela. Pode confiar nela. Ele havia ficado em silêncio. Eu sei. Não estou dizendo que você não sabe. Estou dizendo que às vezes ajuda a ouvir de alguém de fora. Ele havia ficado em silêncio por um momento. Por que você está dizendo isso? Porque vi como ela é com você quando acha que ninguém está olhando. E vi como você é com ela. E às vezes as pessoas que estão dentro de algo precisam de alguém de fora que confirme que o que estão vendo é real. Jungkook havia ficado quieto. O que você vê? Duas pessoas que chegaram no mesmo lugar por caminhos diferentes, que têm medos diferentes, mas complementares, e que estão no processo de decidir confiar um no outro com esses medos. Ele havia ficado em silêncio por um tempo longo. Você chegou há 2 dias. Eu sei, mas às vezes 2 dias é o suficiente quando você presta atenção. Ele havia ficado olhando para ela. Obrigado. Ela havia dado aquele sorriso dela. Oxford vai ser bom. E havia ido. E a cena que a Lina havia visto, mas que não havia comentado com ninguém. Era aquela manhã antes de Oxford, quando o estúdio estava ainda quieto e a maioria das pessoas ainda estava se arrumando. A Lina havia chegado cedo, porque era do tipo que chegava cedo em qualquer lugar. E havia encontrado Tai sentada no banco perto da janela, sozinha, olhando para a cidade que estava começando a acordar. Havia ficado parada na entrada por um segundo. Tai havia virado. Oi, oi, você chegou cedo. Sempre chego cedo. Havia silêncio por um momento. Você tá nervosa? A Lina havia dito. Não como acusação, como observação. Um pouco. Com a viagem? Com tudo que vem com a viagem. A Lina havia ficado em silêncio por um momento. O que você mais quer que dê certo? Tai havia ficado quieta por um tempo longo. Que a gente volte parecido com o que saiu. A Lina havia ficado em silêncio. Parecido ou igual? Tai havia ficado olhando para a janela. Parecido. Igual não é possível porque as coisas mudam, mas quero que o essencial continue. O essencial sendo. Ela havia ficado em silêncio por um tempo. As pessoas. O jeito que as pessoas são umas com as outras. A Lina havia sentido. Isso depende de cada um continuar sendo quem é, independente de onde esteja. Tai havia ficado olhando para ela. Você acha que todo mundo vai continuar? A Lina havia ficado em silêncio por um segundo.
Acho que as pessoas que são de verdade continuam. As que são de contexto mudam quando o contexto muda. Mas quem é de verdade em qualquer lugar. Tai havia ficado quieta com isso por um tempo. E você sabe quem é de verdade? Alina havia dado aquele meio sorriso. Você sabe. Não, a Jimin havia tido uma conversa com o Sugar na noite antes de Oxford que nenhum dos dois havia planejado, mas que havia acontecido porque às vezes as conversas que precisam acontecer aparecem sem aviso. Você tá animado? O Sugar havia ficado em silêncio por um segundo. Com o projeto, sim. Só com o projeto? Ele havia ficado quieto. Com o resto também. Com o que do resto? Ele havia ficado em silêncio por um tempo mais longo, com ver como a coisa vai ser num lugar diferente. Que coisa? A Jimin havia ficado com aquela expressão de quem sabia a resposta, mas queria ouvir. O Sugar havia ficado quieto por um momento. A gente, como grupo, num lugar diferente. Você acha que vai ser diferente? Tudo é diferente em contexto diferente. Mas o essencial é o essencial. A Jimin havia ficado em silêncio por um segundo. Isso foi muito do jeito Sugar de dizer alguma coisa. Era para ser. Ela havia dado uma risada. Você está crescendo para cima dos seus pais, você sabe. Ele havia ficado em silêncio. Meu pai disse isso também. Recentemente? No jantar. Antes da discussão. A Jimin havia ficado quieta. Como você está com a discussão deles? Acostumado. Que não é bom, mas é o que é. Ela havia ficado olhando para ele com aquela expressão dela que era ao mesmo tempo leve e presente. Você não precisa carregar o que é deles. Eu sei. Mas você carrega um pouco. Ele havia ficado em silêncio. Todo mundo carrega um pouco do que é dos pais. Não dá para separar completamente. Ela havia ficado quieta. Tá bom. E haviam ficado assim, em silêncio, com a noite quieta lá fora, e Oxford, no dia seguinte, carregando cada um o que carregava de um jeito que era mais leve por não estar carregando sozinho. E por fim, a última coisa de verdade. É sobre o que Tai havia sentido quando Jungkook havia dito "Não te amo como amigo ama". Ela havia ficado parada com aquela frase. Não porque fosse surpresa, porque era a primeira vez que existia em voz alta. E coisas que existem em voz alta são diferentes de coisas que existem só dentro. Ela havia ficado olhando para ele. E havia pensado em Vi. Vi que havia perdido tudo e que havia continuado assim mesmo. Vi que havia encontrado na dança um lugar que não dependia de nenhum outro lugar para existir. Tai havia sido Vi. Havia habitado aquele personagem de dentro. E agora havia aquilo. Que era diferente de qualquer coisa que Vi havia tido, porque Vi era solitária de um jeito que era fortaleza, mas que era também solidão. E o que estava acontecendo aqui não era solidão. Era outra coisa. Era o contrário de solidão, talvez. Que não tinha nome perfeito, mas que era real assim mesmo. E ela havia dito, não te amo como amiga ama. E havia sido verdade. E ia continuar sendo. Em Oxford, e depois de Oxford, e em qualquer contexto que viesse depois disso. Porque o que é real não muda de endereço. Ela mesma havia dito. E ela acreditava. Fim da parte 12. Continua na parte 13. E uma última coisa que ficou de fora porque ficou guardada para aqui. É sobre o que a mãe de Jungkook havia dito para ele numa ligação rápida na manhã de Oxford, antes de tudo começar. Ela havia ligado porque era o jeito dela. Não para dizer nada específico, só para estar presente de um jeito que ela podia estar à distância. Cuida de você. Vou. E cuida dela também. Ele havia ficado em silêncio por um segundo. Como você sabe que ela vai? Por que ela vai? A Tai vai. Ele havia ficado quieto. Mãe. Filho. Silêncio. Eu vi o jeito que ela te olha quando acha que ninguém tá vendo. É o mesmo jeito que seu pai me olhava quando a gente tinha a sua idade e ainda não tinha admitido nada para ninguém. Ele havia ficado em silêncio por um tempo longo. E deu certo. Com você e o pai? Deu muito certo. Ele havia ficado quieto. Obrigada, mãe. Vai bem. E havia desligado. E havia ficado com o telefone na mão por um segundo. Depois havia pegado a mala e ido embora. Com tudo o que havia sido dito e tudo o que ainda ia ser dito, e Oxford no dia, e tudo o que Oxford representava, que era ao mesmo tempo o projeto, e a viagem, e a mudança de contexto, e a verificação do que era real sendo testada num lugar diferente. E ele não estava com medo.
Estava com aquela coisa que é diferente de medo e que às vezes se confunde, mas que é outra coisa. Era expectativa. Do tipo bom. Do tipo de quando você está indo para alguma coisa que vai ser difícil, mas que vai valer. E valia. Ia valer. Fim. Ah, e sobre a Lina, que havia dito você sabe quem é de verdade, e Tai havia ficado quieta e a conversa havia terminado ali. Mas o que não foi dito é que Tai havia ficado pensando naquilo o dia inteiro. Quem é de verdade em qualquer lugar. E havia passado cada pessoa pelo filtro dessa frase mentalmente, sem fazer isso de propósito, só acontecendo enquanto o dia ia passando. A Jimin, que era de verdade, que era igual em qualquer contexto porque não havia camada performativa no que ela era, só ela. O Sugar, que era de verdade, que era a mesma pessoa num palco de projeto internacional e num quarto quieto depois de uma discussão dos pais, a Lisa, que havia chegado há 2 dias e que parecia de verdade, o tipo que você verifica com o tempo, mas que tinha todas as marcas, a Lina, que observava mais do que falava e que quando falava era precisa, e Jungkook, que havia sido de verdade desde o começo, que havia insistido 3 vezes num corredor porque havia visto algo real que ele precisava trazer para a existência, que havia esperado enquanto ela precisava de tempo sem desaparecer, que havia escrito páginas sobre ela numa diária que ela ainda não havia lido, mas que sabia que eram honestas, porque tudo que vinha dele era honesto, de verdade em qualquer lugar. Sim, ela havia ficado com isso o dia inteiro. E quando havia ido dormir naquela noite, com Oxford no dia seguinte, e tudo que Oxford trazia junto, havia dormido com aquela leveza de quem resolveu alguma coisa que estava pendente. Não tudo, mas algo importante. E que era suficiente por agora. Que era o jeito que as coisas mais importantes geralmente chegam, uma coisa de cada vez. Em tempo que não é o que você planejou, mas que é o que precisa. Fim da parte 12. Continua. E sobre o que Oxford vai ser, isso fica para a parte 13, que vai começar exatamente de onde essa terminou, sem explicar o que veio antes, só continuar, do jeito que histórias reais continuam, porque não esperam que você esteja pronto. Elas acontecem e você vai junto. Só amigos, mais que amigos. Tudo que essas palavras podem ser quando são ditas por pessoas que as estão vivendo de verdade. Parte 13. Em breve.